Em maio de 1984, um parque de diversão nos Estados Unidos entraria para a história por pegar fogo e resultar na morte de 8 pessoas, sendo considerado um dos acidentes mais trágicos da história de parques de diversão. Era o início da noite de 11 de maio de 1984, no parque de diversões Six Flags em Jackson Township, no estado de Nova Jersey. Era primavera, e o parque estava cheio como de costume. Famílias caminhavam entre montanhas russas, luzes piscando e música saindo de alto-falantes espalhados pelas ruas do parque. Tudo estava normal. No parque, que tinha diversas atrações diferentes, havia uma que chamava a atenção de quem gostava de algo mais assustador. Ela se chamava Haunted Castle, ou em português, o Castelo Assombrado. O Castelo Assombrado era uma atração de terror simples, feita para o público caminhar dentro de um labirinto escuro com monstros, efeitos assustadores e iluminação mínima. Não era um brinquedo mecânico, não possuía engrenagens, simplesmente as pessoas entravam e percorriam as salas assustadoras, brinquedo super comum em parques de diversão também pelo Brasil. A estrutura era formada por antigos trailers de caminhão interligados, cobertos com madeira e decorados para parecer um castelo abandonado. Basicamente, por fora, parecia um cenário de filme de terror barato. Por dentro, era um labirinto escuro. Os visitantes entravam em pequenos grupos e caminhavam por corredores estreitos, cheios de curvas, portas falsas e divisórias. O objetivo era simples: assustar. Quase não havia luz. Em vários pontos, havia manequins, monstros de plástico, esqueletos pendurados e gravações de gritos tocando em caixas de som escondidas. Era o tipo de atração em que as pessoas gritavam, riam e saíam comentando o susto. Mas havia algo que ninguém do lado de fora sabia. A construção do Castelo Assombrado era extremamente perigosa. Grande parte do interior era feita de espuma, madeira e tecido, materiais altamente inflamáveis. Não existiam detectores de fumaça. Não existia iluminação de emergência. Muito menos extintores de incêndio. Como a atração precisava ser assustadora, o interior era quase completamente escuro. Por volta das 18h30, 2 grupos de adolescentes entraram no castelo. Lá dentro, tudo era silêncio e escuridão. As pessoas seguiam tateando as paredes, tentando descobrir por onde continuar. Em certos momentos surgiam sustos, um boneco iluminado de repente, um barulho alto, uma máscara surgindo no escuro. Era tudo parte da experiência. Porém, em algum momento dentro da atração, algo aconteceu. Acredita-se que alguém tenha acendido um isqueiro. Talvez para enxergar melhor. Talvez como brincadeira. Talvez apenas por curiosidade. Mas quando a chama apareceu, ela encontrou exatamente o que precisava: espuma inflamável. O fogo começou pequeno, mas logo se espalhou de forma assustadoramente rápida. Em poucos segundos, as paredes começaram a pegar fogo. A fumaça começou a encher os corredores. No começo, algumas pessoas acharam que aquilo fazia parte da atração. Chamas em um castelo assombrado pareciam plausíveis, mas logo perceberam que algo estava errado. O fogo estava crescendo rápido demais e o calor estava ficando insuportável. Algumas pessoas que estavam próximas da entrada conseguiram sair correndo. Elas surgiram do castelo gritando. Alguns funcionários do parque pensaram que era apenas mais uma reação exagerada dos visitantes. Até que alguém gritou: "O castelo está pegando fogo!" Quando os primeiros funcionários olharam para a estrutura, já era possível ver fumaça saindo pelas frestas. Dentro do labirinto, a situação era muito pior: a fumaça era densa e o ambiente estava completamente escuro. Quem estava lá dentro não conseguia enxergar quase nada. Alguns tentavam voltar pelo caminho que tinham feito, mas cada curva parecia levar para outro corredor. O castelo se transformou em uma armadilha. O fogo consumia as paredes rapidamente, algumas divisórias começaram a desabar. Do lado de fora, o parque começou a entrar em pânico. Visitantes se reuniam ao redor da atração, tentando entender o que estava acontecendo. Os bombeiros chegaram rapidamente. Mas quando chegaram, o fogo já tinha tomado grande parte da estrutura.
As chamas consumiam os trailers interligados como se fossem feitos de papel e a estrutura começou a colapsar. Depois que o incêndio foi finalmente controlado, os bombeiros entraram no que restava do castelo assombrado. Lá dentro, encontraram algo devastador. 8 adolescentes nunca conseguiram sair, eles tinham entre 15 e 19 anos. Quando os bombeiros entraram no castelo depois do incêndio, eles inicialmente pensaram que os corpos eram manequins da atração, porque o castelo assombrado era cheio de bonecos assustadores, só depois perceberam que eram vítimas reais. No grupo dos adolescentes que morreram houve um sobrevivente, na época chamado de Bob. O rapaz entrou no castelo com alguns dos adolescentes que morreram e foi retirado da atração por um funcionário do parque, já afetado pela fumaça. O relato dele ajudou os investigadores a reconstruir a sequência do incêndio. A investigação que veio depois revelou uma série de falhas graves. O castelo assombrado não tinha sistema automático contra incêndio. E o labirinto interno era tão confuso que até os investigadores tiveram dificuldade para entender o caminho. O sistema de ventilação acabou funcionando como um canal que puxava ar para dentro da estrutura. Na prática, ele alimentou o incêndio com mais oxigênio. Investigadores acreditam que isso ajudou o fogo a se espalhar muito mais rápido pelos trailers conectados, quase como se o castelo tivesse um sistema que soprava oxigênio para as chamas. Os investigadores perceberam algo que chamou muita atenção. Vários dos corpos estavam muito próximos uns dos outros, praticamente agrupados. Isso levou os investigadores a acreditar que o grupo tentou permanecer junto enquanto tentava encontrar a saída no meio da fumaça e da escuridão. Outro detalhe importante é que algumas vítimas estavam a poucos metros de uma saída lateral da estrutura. Porém, dentro do labirinto escuro e cheio de divisórias, essa saída não era fácil de perceber. Ou seja, eles estavam muito perto de escapar, mas provavelmente não conseguiram enxergar o caminho por causa da fumaça. O parque tentou se defender dizendo que a atração era considerada temporária, e por isso não precisava seguir certas normas de segurança. O caso acabou levando o estado de Nova Jersey a reformar completamente suas leis de segurança para parques e atrações. Novas regras passaram a exigir sistemas de incêndio, iluminação de emergência e inspeções muito mais rigorosas. Tudo isso, depois da tragédia. Hoje, décadas depois, o incêndio do Castelo Assombrado ainda é lembrado como um dos piores desastres da história de parques de diversão nos Estados Unidos. Um lugar que deveria oferecer sustos controlados. Mas que, naquela noite de 1984, se transformou em um verdadeiro pesadelo.